nós pedimos ao Anderson, que é um expositor lá do Arauto, que, né, já faz trabalhos aqui na nossa casa, que aceitasse pegar esse tema, e agora eu deixo com ele, que aí ele vai fazer toda a apresentação para vocês, tá? Muito obrigado já de antemão por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Um tema que é nitroglicerina pura. E aí, amor, tudo bem? Seja bem-vindo. Quem quiser, A gente vai trabalhar com slide, porque somos estudantes, né, gente? Não somos doutores, temos que ler o pessoal mais... Essa questão é uma questão importante para nós, porque, como disse a mensagem André Luiz, nós precisamos ter uma visão da verdade, né? E a gente, quando vai lidar com coisas de época que não é a nossa, na área de história, a gente aprende a ter que estudar, acima de tudo, uma série de questões que muitas vezes, por exemplo, em sala de aula a gente não pode passar muitas vezes. Por quê? Porque o aluno ele não vai ser historiador. Mas há momentos em que isso precisa ser utilizado para que as pessoas comecem a entender que nada é tão simples quanto parece. Tudo é complicado. A Mara me emprestou um livro que eu inclusive não tinha, e nós lemos o livro, e ela comigo, conversando comigo, ela tinha falado, eu achei que o autor tinha, e realmente eu lendo, ele estava muito enfático em defender, né? Ele está certo em muitas questões, mas realmente a gente vê como é complicado esse tema. Vamos começar lendo o próprio Kardec, um texto, tem muita coisa. Eu tinha colocado quilômetros e quilômetros de texto, tive que ir cortando. Da Revista Espírita. Os espíritos são selvagens, são espíritos ainda crianças, podendo-se assim se exprimir. Entre eles, muitas faculdades ainda estão latentes. Que faria, pois, o espírito de um Hotentote? Hotentote é uma tribo que vivia na África do Sul, no corpo de um arago. Seria como aquele que não sabe a música diante de um excelente piano. Por uma razão inversa, que faria o espírito de arago no corpo de um Hotentote? Seria como Liszt diante de um piano que não teria senão algumas mais cordas falsas, as quais seu talento jamais chegaria a dar sons harmoniosos. Arago entre os selvagens, com todo o seu gênio, seria tão inteligente quanto talvez pode ser um selvagem, mas nada demais. Jamais seria sob uma pele negra membro do Instituto. Seu espírito levá-lo-ia ao desenvolvimento dos órgãos? De órgãos fracos sim, de órgãos rudimentares não. O texto é bem maior, isso aí está no Obras Póstumas. Os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos, está falando do corpo físico. Como espíritos, sem dúvidas, são uma raça inferior, quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais pode-se ensinar muita coisa, mas, por cuidados inteligentes, pode-se sempre modificar certos hábitos, certas tendências. E é já um progresso que levarão numa outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar o envoltório em melhores condições. Então Kardec, nessa teoria espírita da beleza, vai falar sobre os negros. E lendo a teoria espírita de beleza, nós vamos perceber que a visão de Kardec não é a visão que se tem hoje. E aí, o que acontece? Quando a gente vai olhar na internet, por exemplo, foi onde eu pesquisei bastante, você tem centenas, milhares de páginas acusando Kardec de racista. E tem os espíritas que escrevendo artigos defendendo.
Você vai analisar quem acusa. São evangélicos, católicos, tem um site católico muito, ele faz análise e tudo mais, mas para detonar. E ateus, que são contra qualquer tipo de religião. Então, essas pessoas, ao olharem, eles pegam esses textos, pegam o texto de Obras Póstumas, pega a frenologia espírita, pega um texto lá da Gênese, pega um outro texto do Livro dos Espíritos, mas há uma intenção. Quando aí entra a questão da história que eu estava começando. Quando você olha para um texto, você olha com esse texto com simpatia ou antipatia? Você olha como adepto ou adversário? O nosso olhar, ele não é isento, não tem jeito. Sempre que você olha para algum tema, você vai ter opiniões, as opiniões serão diferenciadas e interessadas. Qual o interesse do evangélico em falar que Kardec era racista? Diga lá. É óbvio, né? Ele está fazendo uma campanha religiosa detratora aos espíritas. E católico também. E ateu, pior ainda, porque muitos desses sites de ateus, eles querem se dizer científicos, né? E usam o deboche, a ironia. Por isso que o tema é um tema complexo. Nós somos também interessados nesse tema. Nos interessa entender o que está acontecendo. Não é só defender Kardec por defender, mas nós, como o próprio Kardec nos ensinou, nos interessa a verdade. Só que quando você estuda o ser humano, você tem problemas com essas definições. Ali tem uma definição do dicionário Roais sobre racismo. Primeira definição: conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Segunda definição: doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar outras. 3. Preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia diferente, considerada inferior. 4. Atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas, xenófobo. Pelo dicionário, depois tem outros dicionários que eu coloquei, mas eu não vou ler, porque a gente não vai, senão a gente vai perder muito tempo. Mas a gente, fazendo pesquisa dos dicionários, o Roais já nos dá uma dica. Dependendo de como você colocar, você pode definir como racista ou não. Logo de cara eu já vou dizer a vocês, os itens 2, o item 2, doutrina fundada sobre o direito de uma raça de dominar outras, o item 3 e o item 4 não tem nada a ver com Kardec. A doutrina Kardec justamente é o contrário. Ele vem trazer material para justamente combater essas três coisas. Combater. Kardec não era indiferente ao tema. Então vocês vejam que acusá-lo de racista só pode ter realmente uma intenção perversa. Por quê? Porque se ele é uma pessoa que vem combater o item 2, que é dominar ou subjugar uma outra raça. 3. Preconceito. Kardec claramente vem dinamitar os preconceitos. Ele fala isso textualmente. E 4. A atitude de hostilidade, quando Kardec fala claramente da fraternidade entre os povos. Do item 1 é que a gente vai se ater mais. Teoria de crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e entre as etnias.
Isso daí é fundamental para a gente entender o discurso que a gente leu anteriormente. Zeitgeist, vocês conhecem esse conceito? É o espírito de uma época. Todos nós vivemos algum tipo de Zeitgeist, uma visão de mundo que é aceita. Nenhum ser humano, em nenhuma época, conseguiu, historicamente falando, dados históricos, sair muito daquele momento que ele vivia. Isso, para o historiador, é fundamental para você entender. Por exemplo, na Idade Média, na Europa, era quase impossível uma pessoa não ser cristã. Não tinha como. Ela nasce num meio em que todos são cristãos, em que o cristianismo é uma verdade simples. Se você nasce entre os povos Yanomami, você não vai questionar a construção do mundo segundo os Yanomami, você simplesmente aceita. Se você nasce entre os povos Yorubá na África, a visão de mundo deles, eles não vão colocar um método científico, é o Zeitgeist, é a tradição. Meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim, eu faço assim. Entenderam isso? Nós temos um Zeitgeist. Só que hoje, com a ciência, a coisa pega fogo no Facebook. Entendeu? Um lado, outro lado, mas nós vivemos dentro de um Zeitgeist. Já no século XVIII, ou seja, 1700 e poucos, surgem as primeiras teorias racistas de cunho científico. Da mesma forma como já fazia com as plantas e os animais, a ciência passa a classificar a diversidade humana e, para tal, usa como critério central a pigmentação da pele. O problema central dessa classificação é que ela conecta a essas características físicas atributos morais e comportamentais depreciativos ou valorativos, a depender de que raça se está tratando. Ou seja, os europeus, eles têm uma longa história que não era muito diferente de outros povos. Outros povos tinham muito mais avanços do que os europeus. No entanto, a história da Europa começa a se modificar a partir do século, modo antigo de acumular riqueza. A riqueza vem através da produção e do consumo. E os ingleses, eles inovaram também numa coisa: as leis são modificadas para atender os interesses do consumo. O que acontece? A Inglaterra se lança como a grande nação do mundo. Todos os outros países que queriam avançar tiveram que seguir esse Zeitgeist. É a construção da visão capitalista de mundo. Nessa visão capitalista de mundo, eles precisam de mercados, precisam de matéria-prima que façam os produtos. E quanto mais barato for a matéria-prima, melhor. E eles precisam exportar os seus produtos. Você não pode consumir o que você come aí, sem comprar o que eu estou te vendendo. Estão entendendo o processo? Vem essas visões de mundo, então, quando eles começam a olhar para os outros povos. Essas pessoas são primitivas, coitadas. Elas não sabem de nada. Elas não sabem o que é um trem. A gente tem que levar um trem para lá. Mas elas são corruptas, elas são selvagens, elas são bárbaras. Nós temos que dominar e impor a nossa o nosso progresso. Nós temos que levar o progresso para o mundo. Esse discurso era o Zeitgeist da época.
os europeus realmente eles se enxergavam como sendo a última, como é que é aquela expressão? A última bolacha do pacote. Isso não era uma pessoa, eram todos os europeus. Carl von Linné, naturalista, Linnaeus, conhecido, foi um dos primeiros a sistematizar esta classificação racista. Ele divide os humanos em 4 raças: a asiática, de pele amarela, caráter melancólico; a americana, de pele morena, né, comportamento colérico; a africana, negra, preguiçosa; e a europeia branca, engenhosa e inventiva. Vejam bem, Linneu não era qualquer um, era um catedrático, era a pessoa. Ele fala, todos param para ouvir. Ele está formando cientistas na universidade. Isso é uma teoria considerada como científica. Esse tipo de teoria, que junta adeptos por décadas a fio, utilizou-se da sua autoridade científica para justificar o tratamento de populações não europeias como inferiores, indignas de respeito e incapazes de governar a si mesmas. Coitadinhas. Elas não conseguem. Exatamente. Mas vejam bem, legitimando as empreitadas colonialistas sobre a Ásia, a África e as Américas. Vamos entender uma coisa: Linneu não fez isso de caso pensado, não. Ele tinha as teorias. As pessoas pegavam as teorias, tá vendo? Hitler fez isso também. Muitos teóricos, eles não tinham má fé, eles acreditavam nisso. Mas as teorias, elas iam de acordo com o que interessava. É importante que se entenda o seguinte: o que interessa é divulgado. Teorias que não interessam são esquecidas, são colocadas numa prateleira, ninguém publica. As teorias que você... Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Você faz um livro, 1000 livros, traduz para várias línguas. É assim que acontece. Teorias que interessam são divulgadas. Teorias que não interessam são esquecidas. A história do Ocidente é assim. Todos os discursos reencarnacionistas, voltando mais no passado do cristianismo, não é que eram queimados, não. Aquilo não... Ninguém recopiava, aquilo foi se perdendo. O que ficou? Discursos que interessavam. É assim que, antes de você ter, hoje, o que a gente tem, a imprensa, livros, qualquer um escreve, era assim que funcionava. O que não interessava era esquecido. É uma seleção interessada de saberes. Pois bem, isso dominou a mente humana. E surgem teorias. Evolucionismo social. Tal teoria classificava as sociedades em 3 etapas: bárbara, primitiva e civilizada. Os europeus se consideravam integrantes da 3ª etapa, é óbvio, civilizada. E classificavam os asiáticos como primitivos e os africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a missão civilizatória. São missionários, através da qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. Sendo assim, estariam assimilando a cultura europeia, podendo ascender nas etapas de evolução da sociedade e alcançar estágio de civilizados. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Isso é o Zeitgeist. Os europeus, eles entendiam assim. Se nós estivemos lá na Europa durante o século XVIII e XIX e éramos antenados com o que havia de moderno,
nós tínhamos essa visão. Não tinha muito como sair. Essa visão ela só começa a ser quebrada com o radicalismo do Hitler e os avanços da genética. Os avanços da genética detonam a ideia de raça. E o radicalismo de Hitler envergonha as pessoas. As pessoas começam a ficar envergonhadas com essas teorias. Antes disso, isso era normal. No século XIX, a rigor, toda a Europa era racista nesse sentido, por se autoconsiderar como modelo, como padrão estético e cultural. Este fato, somado ao quase completo desconhecimento da realidade cultural e social do continente africano. Você vai ver, o tempo todo, Kardec vai utilizar a palavra selvagem, porque ele vai estar preso a essa visão do não europeu como sendo bárbaro, como sendo primitivo. Nesse livro, ele põe um texto de uma pessoa, um europeu, que conviveu entre os ameríndios, povos incas do Peru. E lá ele fala para Kardec o seguinte: eles não são violentos, como se diz, eles não são agressivos, eles têm regras sociais. Porque os europeus não têm essa visão. E o que tem isso a ver? O que tem é que Kardec publica. Perceberam? Kardec publica o texto desse rapaz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Kardec não era resistente a versões ou possibilidades, porque esse texto contrariava o zeitgeist da época, de uma pessoa que viveu. Aí Kardec diz assim: eu nem vou comentar, vou deixar que o próprio texto diga. Então é interessante a gente entender o seguinte: se Kardec fosse uma pessoa, um racista, digamos assim, oficial, primeira coisa, ele não divulgaria textos que contrariam uma visão estabelecida. Se ele coloca esse texto, primeira coisa que salta da gente entender a personalidade de Kardec, porque na verdade nós estamos aqui trabalhando basicamente em cima da análise da personalidade dele. Kardec era racista? Vamos analisar. Se Kardec não fosse uma pessoa que tivesse medo da verdade, ele não publicaria esse texto, que eu não botei porque senão o slide inicial deu 90 slides. Eu sei que a gente não consegue num estudo passar de 20. Dificilmente você consegue a 20. Então eu já tirei para não cair na tentação de ler. Mas é interessante ver esse texto. Então, esse desconhecimento da realidade cultural, isso é uma realidade. O Hottentot, eles pegaram algumas pessoas desse povo e levaram para a Europa para exibir em circo, para exibir até em zoológico. E eram pessoas específicas que tinham algumas características físicas, como nádegas grandes, e eram vistas como próximas ao macaco. Então, essa visão do Hottentot, ela ficou muito marcada no imaginário europeu. Estão entendendo? Uma pessoa colocada numa jaula, ela não vai agir civilizadamente, né? Já fizeram essa pesquisa. Como eles, imagina você preso fora da sua terra, sendo, né? Porque há uma questão que a gente às vezes não entende. Quando você sai de um local, por exemplo, você vive na Europa do século XIX, você vai para o sul da África. Você é uma pessoa da cidade grande, de Paris ou de Londres ou de Viena.
E você vai lidar com hábitos e costumes que não são os seus. Isso já é o suficiente para que a gente catalogue isso como selvagem, agressivo e primitivo. E aí escreve nas revistas naturalistas. E as pessoas que leem isso, elas não têm como ter uma outra visão, uma outra versão dessa visão exótica das coisas. Isso só começa a quebrar quando nós começamos a realmente nos comunicar com outros povos. E a gente vê que essa visão do negro, asiático, índio, selvagem, isso cai por terra. Isso vai meio que desmoronando. Quando realmente as pessoas começam a perceber o seguinte: o exótico lá também é aqui. Há exotismo também no se procurar. Há pessoas esquisitas, estranhas, etc. A coisa é tão estranha. Fizeram uma pesquisa seguinte: pegaram estudantes americanos e mostraram várias fotos de pessoas na rua, mendigos, barracos, e perguntaram aos estudantes americanos aonde era aquilo. Unanimidade: América do Sul, Brasil, Colômbia, Paraguai. E onde era aquilo? Nova York. As fotos foram tiradas em Nova York. Então as pessoas da cidade de Nova York, elas não conseguiam enxergar a sua própria miséria. E nós também não. Fizeram essa pesquisa com brasileiros e ninguém disse que aquilo era Nova York. Por quê? Porque nós também estamos aculturados a só pensar que existe mendigo, barraquinha na esquina, pessoa com barbuda, mal cheirosa. Aqui, nos Estados Unidos, não. Todo mundo lá é... Mendigo fala inglês, né? Vejam bem. Lá tem mendigo que fala inglês. A gente simplesmente não consegue ver. Eles não conseguem ver, eles que moram lá, e nós também não. Isso é um zeitgeist, é uma forma que meio que veda a nossa capacidade de quebrar isso. Por isso, vocês entendam, se nós, século 21, ao olharmos fotos, erramos. Você imagina um europeu do século XVIII que nunca viu um outro ser humano de pele diferente. Eu, quando tinha 19 anos, eu tive uma experiência antropológica. Eu me formei, fiz curso técnico e fui trabalhar no Paraná, numa cidade chamada Pato Branco. E eu fui no supermercado. E aí o menino ficou assim, ó. Aí a mãe veio: ah, desculpa, ele nunca viu um negro. Eu na rua, as pessoas me paravam lá. Da Bahia? Falei, não, Bahia não. Todo mundo perguntava para mim se eu era da Bahia. Você é jogador de futebol? Porque lá tem um time, não sei se ainda existe, mas na época tinha um time chamado Pato Branco. Você é jogador de futebol? Eu falei, não, trabalho na Telepar. Né? Ah, na Telepar? Você é da Bahia? Eu falei, não. Então você vê, na época, hoje eu gosto, mas na época eu não gostava de samba. Eu não gostava, fazer o quê? Eu não gostava. E aí teve um churrasco lá na Telepar e o pessoal botou samba. E aqueles paranaenses, tudo brancão, tudo sambando. Eu não gostava de samba. E aí eles viram, Anderson, samba aí. Né? Isso tudo são estereótipos que as pessoas colocam, né? Na gente. O brasileiro em relação a isso é engraçado, né? Se você é um brasileiro que não gosta de samba, chega lá fora, algum gringo gosta de samba, vai te obrigar a sambar. Não, você é brasileiro, como assim? Sambar. Claro que hoje
ficando mais velho, eu comecei a gostar de samba. Mas havia toda uma história, por que eu não gostava de samba? Toda uma história familiar da minha oposição a samba. Naquela época, eu me lembro, 19 anos. Aqui, o que eu quis mostrar? Nós temos uma visão, e eles mais ainda, sobre a herança cultural deixada pelos não brancos. Isso é tão hipnótico que nós, quando vemos os egípcios, nós achamos realmente que os egípcios são aqueles que aparecem lá na TV Record, na novela Os 10 Mandamentos, de olhos azuis, né? E esses são os egípcios. Os egípcios, eles têm traços negroides, né? Eles variam entre o negro e aquela, eu não sei a classificação que dá, mas é um moreno bem jambo, tipo indiano, assim. Essa é a classificação do egípcio antigo. Então, aí vocês vejam, são figuras de pirâmides e tudo mais. Parece com aqueles artistas lá dos 10 Mandamentos? Fala sério, gente. Tinha muita foto, eu fui tirando, que eu botei umas 5. Botei do Tutankhamon, Nefertiti, mas eu falei, não adianta, o tema não é esse. Oi? Então, vocês vejam bem que os egípcios, eles não são caucasianos, de pele branca, e eles trouxeram para a civilização humana seguintes questões, avanços. Construção em pedra, né? A noção de arquitetura, de construção, princípios de arquitetura que está dando para ler, já não está pequeno, dá para ler? Que servirão de modelo de partida para outras civilizações. Primeira cidade planejada do mundo, a cidade de Atom. Escrita hierográfica, que é aqueles garranchos lá que eles faziam, né? Os símbolos. Que serviu de modelo para os fenícios criarem o primeiro alfabeto. O alfabeto veio depois. Princípios de pintura, escultura, que influenciou outras civilizações. Forneceu os primeiros modelos em arte. Sistema decimal, sistema de irrigação e construção de reservatórios. Sistema político, instituição da monarquia. Sistema religioso, que influenciará religiões como o politeísmo e o monoteísmo. Na área da medicina, a técnica da mumificação, que proporcionou importantes informações sobre o corpo humano. Já acharam em torno de pirâmides restos de pessoas que trabalharam em pirâmides, que tinham sofrido cirurgias cerebrais, cirurgias no cérebro. Então eles tinham avanços, cálculos matemáticos e tudo mais. Os hindus, vocês conhecem bem os traços indianos, né? Dá para ver que eles não são também europeus, né? A gente sabe disso muito bem. Comunicação das ideias indianas sobre a área médica. No terreno científico, parece negável essa influência. A comunicação de ideias indianas a certos meios médicos gregos da época da coleção hipocrática e de Platão. É atestada pela menção no tratado das doenças das mulheres. Vamos entender uma coisa. Os europeus, a partir da Idade Média, a medicina europeia era quase zero. Por quê? Porque era proibido abrir corpos, pesquisar. Então, muitos dos avanços da medicina vieram do Oriente, via islamismo. Eles bebiam na China, na Índia, porque havia pesquisa. Então, muitas pesquisas nessa área não só existem porque esses povos desenvolveram. Povos negroides. Eu estou falando isso para a gente, para mostrar para vocês que essa teoria, ela é furada. Os europeus, eles meio que se isolaram numa visão olímpica, mas que na verdade, boa parte do que construíram, que construiu a sociedade europeia,
a partir do século 17, 18, não era deles originalmente. Só que eles não conseguiam enxergar isso. E isso, claro, influenciou Kardec. A gramática, a lógica, a filosofia, o hipnotismo, o xadrez, sistema decimal, os algarismos arábicos, algarismo que a gente usa, eles não são da Arábia, eles são da Índia. Os árabes trouxeram da Índia isso. Eles estão com o nome arábicos, mas na verdade eles vieram da Índia. Foi a Índia que nos deu lá embaixo o engenhoso método de representar os números por meio de 10 símbolos. Budismo também, coisa que surgiu na Índia. Hinduísmo, algarismo, extração da raiz quadrada e invenção do número zero. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa teoria de progressão das raças que Kardec adotou, que era uma teoria europeia, ela não procede, ela é falsa. Estou mostrando isso a vocês também porque a gente precisa saber disso. Eu botei isso ali, mas eu estou falando por quê? Minha filha mais velha, Beatriz, ela teve uma experiência numa casa espírita que ela fazia parte lá da mocidade, em que a pessoa reproduziu esses conceitos, e ela fazendo biologia, a pessoa reproduziu esses conceitos, ela leu o texto de Kardec e reproduziu, e aí ela já não queria mais ir. Isso foi estourar onde? Onde é que estouram essas coisas? Ela teve lá na casa espírita X, e aí o Paulo falou: Anderson, é você mesmo que vai conversar com ela, sua filha. Aí sentamos, aí tivemos que falar isso aqui. A pessoa não teve o cuidado de ver que certas teorias de Kardec era a teoria científica da época. Kardec está ajustado ao que tinha de mais atual, mas ele não tinha como. Até teve, em muitas questões. Kardec participou em desdobramento da invenção, ele viu a invenção do pneu. Interessante isso, né? Ele narra isso. Ele vê e ele narra nitidamente o pneu, que vai surgir logo depois, alguns anos depois. Mas vejam bem, gente, ele não inventou o pneu. Ele percebeu em desdobramento, ele conta, narra esse sonho, e a gente sabe que ele está falando do pneu, pela descrição. Mas coisas culturais, não tem jeito, o Zeitgeist domina. Mas nós não podemos incorrer nesse erro. Por isso que eu estou mostrando essas questões de outros povos, outras civilizações não europeias. Eu acho que por isso que tem uma discussão que algumas pessoas trazem, de que a ideia passada, Isso aí, é a mesma coisa. Entender o contexto onde ele nasceu. Exatamente. E outra coisa, o Kardec, Allan Kardec, mesmo a gente estuda, fala, voltar às bases, mas a gente não lê o que Kardec fala. Se você lê o que o Kardec fala, ele não pode estar ultrapassado, porque ele diz que a doutrina espírita está sempre aberta a novas. Uma pessoa que diz isso, ela não é ultrapassada. Por quê? Porque ela está aberta. Foi o que eu falei com o exemplo que ele publica. Ele publica. Quando você olha outros segmentos filosóficos, espiritualistas, mesmo esses que se dizem para frentex, os cientistas, eles não publicam nada que contrarie suas ideias. Kardec, na Gênesis, ele faz um debate, vários debates, coloca vários sistemas. Exatamente. Quando uma pessoa pega no livro, como a Gênesis, que é o livro dele, com o nome dele, e põe vários sistemas em debate, o que essa pessoa está dizendo dela mesma? Ela é uma pessoa dogmática? Eu tenho a verdade. É isso? Ele está dizendo que eu sou pesquisador. Nós estamos abertos à pesquisa, à análise. Mesmo, não é uma questão de garganta. Ele está fazendo na prática. Porque muita gente diz isso, mas quando você vai olhar,
A pessoa é mais radical do que muitos fundamentalistas. E Kardec não tem fundamentalismo em Kardec. Por isso mesmo, ele que foi o homem. Se fôssemos nós, provavelmente a gente incorreria nesses erros. Ali tem as coisas. O chinês é coisa assim, impressionante, né? A gente não sabe de nada, mas quase tudo veio dos chineses. Bússola, papel, pólvora, arma de fogo, leme de navio, navio de carga, tanque, iaque, imprensa, seda, canais, sismógrafo, porcelana, espaguete, a pizza, a pipa, papel moeda, guarda-chuva, molinete, acupuntura, tem muita coisa, uso do gás. A gente está crente que isso tudo surgiu na França ali no século XIX. Até talher, porque os europeus comiam com a mão. O talher também veio da China. Porcelana. Outra coisa. Olhando esses sites, porque na verdade, qual é o nosso problema, gente? Na casa espírita, até mesmo quando eu fui começar a fazer essa pesquisa, eu tenho muito reformador, tenho várias revistas espíritas, Universo Espírita, Revista Internacional de Espiritismo, eu não sei nem onde enfiar mais, né, André? Fiz uma pesquisa nessas revistas todas, não tinha uma linha sobre esse tema. Uma linha. E aí você vai na internet, digita no Google, tem 30 mil páginas detonando a gente. Então tem gente defendendo, tem gente que escreve sobre o assunto, claro, mas a gente precisa, ao abordar esse tema, ser claro, dentro do limite do tema, o tema é complexo. Kardec está escrevendo isso em 1860, 1858, 1859, 60, 61, 62. Quem está escrevendo contra na internet? Brasileiros. Eu só li sites em português. Brasileiros. Quem são essas pessoas? Católicos, evangélicos e ateus. Então vamos entender um pouco da época de Kardec e vamos olhar para o Brasil, já que a gente está debatendo com brasileiros, não é isso? O que o Brasil pensava sobre os negros e como o Brasil se comportava em 1860, 61, 62 e vamos comparar com o que Kardec pensava. Bom, vocês já sabem disso, né? Vocês sabiam disso. Todos os negros andavam com aquele colar de ferro pelas ruas. Eu, se estivesse aqui em 1860, se estive aqui em 1860 como negro, eu já estava usando aquele colar lá, né? Isso aí eu acho interessante porque é foto, né? Não é pintura. E é foto do Brasil, tá? Não é de estrangeiro não, isso é no Brasil. É uma escrava. Isso daí são os instrumentos que os tranquilos brasileiros usavam nos negros, né? Isso era vendido em loja, inclusive. Há uma crônica de Machado de Assis interessante, que ele fala da crônica contando que esses instrumentos, porque ele fala o conto 10 anos depois da abolição. Então ele fala que ainda no fundo das lojas ainda tinha aquilo lá enferrujado, jogado, mas eram coisas que se vendia. E a gente esquece. Quem usava isso? Eram os brasileiros, cristãos. Brasileiro, o Zeitgeist da época, todo mundo era cristão, todo mundo era católico. Os católicos, cristãos, usavam essa coisa aí piedosa com os negros. O negro não era considerado como sujeito, como gente. A maioria dos brasileiros era católica e escravizava, se pudesse. Claro, né? A escravidão era algo natural. Vejam bem, a escravidão era natural. Todo mundo aceitava, inclusive o próprio escravo.
Os malê foram negros da Bahia, que vieram escravos, mas eles eram muçulmanos. Eles liam o Corão. Eles eram alfabetizados. E eles vieram como escravos. Eles começaram a fazer uma revolta, que é conhecida, a revolta dos malê. O projeto deles, matar todos os brancos, escravizar os outros negros não malê. Não era uma revolta buscando contra a escravidão. Não. Os brancos a gente mata, os negros a gente escraviza. Os que não são malê. Essa era a visão da época. A escravidão... Não tem nada disso, desse discurso. Tem. Kardec tinha. Percebe a diferença? Quem podia ter escravo? Se vocês reencarnaram no Brasil do século XIX, a situação é a seguinte: se vocês foram duros, se não eram escravo, claro. Quem tinha dinheiro, tinha escravo. Não tinha essa coisa de, Quem tinha dinheiro, tinha escravo. E mesmo quem não tinha dinheiro, às vezes tinha escravo. É o escravo de ganho. O cara ficava em casa, na rede, e o escravo ia trabalhar na rua, vender doce, consertar sapato, e à noite voltava e dava o dinheiro para o... Até esses escravos, né? Até esses escravos, quando tinham... Exatamente. O trabalho de liberdade é você não trabalhar. Exatamente. Isso explica muito do Brasil, né? Kardec vai dizer que os negros são sujeitos, são pessoas, têm almas sim, são espíritos, não devem ser escravizadas, está lá no Livro dos Espíritos isso muito claro, que essas pessoas estão em evolução. Kardec pauta a sua percepção e análise numa visão tida à época como verdadeira, da evolução gradativa do espírito através das raças. Então, o problema que essas pessoas se pegam para acusar Kardec de racista é que Kardec, na verdade, tinha um pensamento muito avançado para a época, já que a maioria das pessoas, eles eram escravocratas ou se colocavam como seres humanos e os outros não, mas ele estava preso ao zeitgeist dessa noção de progresso que era típica. Nesse texto aí, que eu não vou ler ele todo, o autor, ele vai lembrar para a gente um detalhe. A teoria da beleza, onde eu tirei um daqueles textos que estão lá em cima, eles foram colocados num livro chamado Obras Póstumas. O que um livro com esse nome, o que significa? Vocês sabem? Ela não foi avaliada, não estava pronta. Não é válida para falar que é doutrina. Exatamente. Uma obra póstuma é a seguinte: Omar desencarnou, Anderson não, Omar desencarnou. Aí o filho dele vai lá, pega os papéis dele, ele escreveu isso aqui, vamos publicar. Você não sabe, estava lá nas gavetas de Kardec. Era só um ensaio. Não sabe se era um ensaio, você não sabe se aquilo ali, Kardec, de fato iria publicar ou não. É lógico que a gente, a bem da verdade, precisa entender o seguinte. Eu peguei isso aqui na internet, é um artigo que defende a doutrina, né? A primeira parte, capítulo Teoria da Beleza, não consideramos um ponto doutrinário, porque não consta das obras básicas, está nas obras póstumas. Trata-se de uma pesquisa de Kardec que não chegou a publicá-la. Veio ao público após seu desencarne, quando algumas anotações deixadas foram reunidas no livro citado, donde se infere que aquele pensamento ainda não estava perfeitamente consolidado. Aí vem uma parte que é interessante a gente analisar. Por justeza de razões, importa lembrar que Kardec não compilou o Espiritismo em seu próprio nome. Kardec não criou o Espiritismo, e ele que diz isso. Ele atribuía a doutrina como sendo dois espíritos.
de start, urge se faça a distinção entre o que revelaram os benfeitores espirituais sobre o princípio do consenso universal dos espíritos, que é um princípio que Kardec baseou as suas análises. Kardec não era médium ostensivo. Kardec recebia as comunicações e debatia com elas, analisava. Se ele visse que aquelas comunicações tinham um bom embasamento, ele as publicava. E o que escreveu e pensava, particularmente Kardec, inclusive na Revista Espírita. Tanto na Gênese a gente vê isso, no Obras Póstumas a gente vê isso, na Revista Espírita a gente vê isso. Kardec está o tempo todo dialogando com saberes. Kardec não está criando uma religião como o catolicismo, com uma regra fixa. Nós, há muitos anos, lá na faculdade, tem um amigo nosso, Laí, estudioso aí do cristianismo, né, espírita também. Aí o Laí estava contando para mim que ele fez uma palestra sobre... Laí era um apaixonado por Kardec, sobre possessão. E no Centro X, ele falou sobre o tema e mostrou que Kardec escreveu no Livro dos Médiuns uma coisa e posteriormente mudou de ideia. Que está lá na Revista Espírita e na Gênese ele mudou. Ele viu casos que fez com que ele modificasse a opinião. Ele tinha escutado isso de um orador, ele falou o nome, agora não me lembro quem, uma pessoa bem conhecida aí do movimento espírita. E aí ele fez, na Casa Espírita, quando ele falou isso, a Casa Espírita X, a pessoa que dirigiu dizia que aquilo ali não era bem assim, que era o que estava no Livro dos Médiuns, não sei o que lá. Kardec não era assim. Passaram-se 4 anos. A mesma Casa Espírita me chamou para fazer a palestra, com o mesmo tema. Só que eu já sabia que tinha acontecido. Só que eu não ia fugir da verdade. Primeiro eu fui pesquisar, vi que era isso mesmo. Aí eu me lembrei de um caso que eu vi na minha infância. Não sei quantos anos eu tinha. 13, 14 anos eu tinha. Nem era espírita. Eu tinha visto um episódio, uma coisa no Fantástico, de uma que respaldava o que Kardec estava escrevendo, que havia assim uma possessão, um processo de subjugação do espírito, do corpo, assim, completamente. Eu tinha visto isso no Fantástico. Uma menina tinha morrido, um menino tinha morrido, numa cidade, e a prima dele, que morava em outra cidade, ele incorporou na menina. E o repórter foi lá e entrevistou, e ele falava como menino, usava a roupa como menino, foi na cidade, mostrou onde que ele tinha caído no rio, onde ele morreu, e tinha pedido para que a cidade toda, cidade pequena, 9 dias de novena, uma novena, né, católica, 9 dias orando, que no 9º dia ele iria embora. E aí fez isso, aconteceu, o repórter acompanhou. Eu vi aquilo, eu era pequeno, não entendia nada. Mas eu me lembrei disso. Será que alguém teve a felicidade de postar isso no YouTube? Aí eu procurei, achei. Postei no YouTube. Aí o que eu fiz? Fiz o estudo e levei lá. E levei o exemplo, mostrei o vídeo. Por quê? Hein? Aqui não, porque não, só estou citando, porque por que eu estou citando isso? Kardec mudou de opinião a partir dos casos que ele foi percebendo, que foram chegando. Isso é a atitude de um pesquisador de mente aberta. É isso que eu quero. Isso tem no YouTube. Eu tenho em casa, que é claro, vai que o YouTube acaba, né? Tem coisas que eu pego para mim, eu guardo. Mas
E mesmo assim a gente tem que, como esse autor aqui está falando, muitas questões que Kardec está trabalhando são questões que estão em aberto. Kardec está pesquisando, Kardec está... A análise fundamental está nas obras básicas, são as informações que os Espíritos estão nos trazendo. Kardec não se posiciona no conflito superficial branco versus negros, que é um problema que a gente vive na sociedade, questão racial. Kardec não está com esse problema. É isso que a gente precisa entender. Então a definição de racista para Kardec não cabe. Kardec não se posiciona no conflito de branco versus negro. Ele confronta povos primitivos com povos civilizados, porque era uma visão da época. É como povos primitivos, e não exclusivamente como negros, que Kardec discute habilidades e limitações e finalidades das raças humanas. Pulando um pouquinho, com o mesmo enfoque, analisa os povos andinos, incas, árabes e os negros. Não podemos concentrar nossa crítica no atual viés brasileiro do enfrentamento branco versus negro, mas na visão povos tribais, povos civilizados. Povos civilizados definidos como aqueles que desenvolveram o padrão cultural europeu da Idade Moderna. Povos alicerçados na convicção do progresso, do princípio do progresso, da ciência, das estruturas sociais organizadas em estados e cidades gerenciados pela informação e intercomunicação. Entenderam a diferença? O erro de Kardec, que não podemos repetir, é de atrelar a povos, a raças ou etnia, a cor de peles, a evolução espiritual do ser. Vejamos o Livro dos Espíritos, pergunta 196, subitem A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta dos Espíritos: teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Eles estão dizendo, os Espíritos estão dizendo. Mas o zeitgeist da época, muitas vezes, não dá para você ver, enxergar, com toda a pujança que os Espíritos respondem. Mas os Espíritos estão dizendo. Aqui um texto de Kardec, falando disso que a gente já falou. Como ele tinha uma visão aberta. Eu botei esse texto para falar sobre isso. Mas eu não vou ler não por causa do tempo. Mas é Kardec dizendo sobre a questão da divergência de opinião. Kardec nos ensinando como analisar certas questões e certos temas. Kardec nos educando a ter uma mente aberta. Olha só que coisa. Não podemos cometer os erros do passado. Kardec tinha uma visão de mundo e, diante dos postulados espíritas, preencheu suas análises a partir dessa estrutura, desse zeitgeist. Mas aí é que tem um problema, que a gente não falou, que é uma questão nossa pontual, doutrinária. Mas existe o progresso das almas. Existe a evolução. E aí? É fácil? E agora? Como é que sai dessa? Hein? Porque a reencarnação, a doutrina espírita nos ensina que há reencarnação. E que os espíritos, os bilhões de espíritos que existem no nosso planeta, e os zilhões de espíritos que existem na nossa galáxia, e as zilhões de galáxias que existem por aí, não foram feitas todas ao mesmo tempo. Há espíritos mais velhos e espíritos mais novos. Então, Kardec está falando de uma coisa que, na verdade, existe. Entenderam a questão? Há evolução. Há espírito mais adulto e espírito mais infantil. Você pode classificar grosseiramente como superior e inferior. Exatamente. Existem espíritos que são mais evoluídos do que outros. E existem sociedades que possibilitam e desenvolvimento certos aspectos do ser. O que é pior? Se você olhar com uma visão, houve investimento educacional de longo curso em algumas sociedades que possibilitam o desenvolvimento de certas habilidades estéticas.
Mas isso, aí é que está a questão, não significa a supremacia de uma etnia sobre outra, espiritualmente falando. Não é a cor de pele, o país que você nasce, que vai definir a tua categoria espiritual. Isso é que é a questão. Eu não tenho como definir que quem nasce na Nigéria é inferior a quem nasce na Áustria. Há pessoas na Nigéria evoluídas e há pessoas na Áustria evoluídas. Há pessoas na Nigéria pouco evoluídas e há pessoas na Áustria pouco evoluídas. A diferença é que a Áustria são 3 milhões de habitantes. A gente esquece desse detalhe. Esses paizinhos da Europa, Suíça, tem provavelmente, não estou falando de memória, a Suíça provavelmente tem menos pessoas que o estado do Rio de Janeiro. Áustria, idem. Holanda, também. Então, é pouquinha gente. Noruega, a educação da Noruega, não sei o que, 5 milhões de habitantes, menos que a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos um problema. Eu tenho um livro, é do Culto do Evangelho, do Rômulo Joviano. Rômulo Joviano foi patrão do Chico Xavier. Chico Xavier trabalhou lá há muitos anos. E o Culto do Evangelho do Rômulo, o Chico sempre psicografava mensagens. Mensagens que foram colocadas em 2 livrões, Sementes de Luz e Sementes de Paz, eu acho o nome. Eu tenho esses 2 livros. E são do Nélio Lúcio, que vem a ser o pai do Rômulo Joviano. Por que eu estou falando isso? São mensagens caseiras. E em um dado momento, Chico, Rômulo Joviano, na família, eles viajaram para o interior de Minas. E viram, ali pelo norte de Minas, que é uma região mais pobre, norte de Minas, próximo a Goiás, viram campos e tudo mais. E aí ele falou, e vocês não viram o que nós vimos? A paisagem aqui do lado espiritual é muito curiosa. Por quê? Vários povos indígenas ainda viviam desencarnados, como se tivessem reproduzindo a cultura do povo indígena que viviam lá. E aí ele fala, não me lembro se ele fala primeiro. Eu ia procurar, mas falei, não, eu falo de memória. Não precisa também tudo colocar no... E ele mostra como muitos desencarnados ainda continuam presos a certos costumes e hábitos tribais, lá no mundo espiritual. E tem um caso no médium, que ele foi chamado para fazer um trabalho assistencial, porque eles queriam fazer um condomínio no Joá. Só que começou a acontecer poltergeist. As máquinas quebravam, uma série de coisas. E aí chamaram ele. Pô, ele botou lá no caderninho dele de anotações dos trabalhos, e a espiritualidade tirou ele do corpo em desdobramento e levou lá no Joá. Na época, não tinha obra nenhuma. Ele e o mentor espiritual fora do corpo. Chegou lá, um monte de índio. Ali era cemitério de índios. Índios que viveram no Rio de Janeiro. Joá, que eu estou falando, vocês sabem onde é ali, entre a Barra e... né? Índios que viveram no Rio de Janeiro, século XVI, século XVII. E aí quando ele chegou, veio uma índia e deu um tapa nele.
Aqui é nossa terra. E aí o líder da tribo falou, não, o senhor, desculpa, gente, é jovem, desencarnada, estava lendo, sabe-se lá quantos séculos. Mas isso aqui é nossas terras e nós não vamos sair daqui. Nós não vamos sair daqui. Aí ele olhava para o mentor ficava impassível. Aí ele já entendia o que isso significava. Significava que a espiritualidade não ia tirar eles de lá, não ia se meter. O mentor ficou na dele, ele concluiu isso, né? O mentor não falou nada. Aí ele falou aquilo tudo, aí ele foi embora. Aí voltou para o conselho que ele deu na época. Olha só, aquela região ali, faz um parque, faz casa ali não. Não vai dar certo casa ali. Eu não sei exatamente onde era a região, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Apesar de todo esse discurso que a gente está tendo, em realidade, há espíritos que são um pouco mais, digamos assim, a palavra inferior ela é muito grave, mas eles ainda estão no estágio de evolução, menos esclarecido, ainda vão progredir. E isso é um dilema, por quê? Porque isso não quer dizer que os indígenas brasileiros são todos inferiores. Entenderam a diferença? Você vai ter povos indígenas que são avançadíssimos. Se você olhar as ideias que eles trabalham, por exemplo, a ideia, tem povos indígenas que não trabalham com a ideia de liderança como a gente entende. O cacique é aquele que serve a todos. Ele não manda. Ele cria harmonia entre todos. Então são conceitos que você vê traços de espíritos nobres. Até o conhecimento das plantas, por exemplo. Exato. Muitos cientistas europeus aprendiam com os indígenas. Para que servia? Depois colocavam o nome científico, né? Mas era com eles que viu para que serve essa planta, para que serve aquilo. Isso. Um caminho mais curto. Porque a gente começa a entender que Kardec seguiu o espírito da época, porque ele tinha uma revelação em mãos. Há evolução das almas, há progresso, há espíritos mais perfeitos e menos perfeitos. Só que ele atrelou isso a uma coisa fechada, que era a visão europeia. Nós, europeus, somos o Max Plus Ultra. O resto chegará a nós um dia. Durkheim, um dos fundadores da sociologia, cometeu esse erro. E Durkheim é utilizado hoje, até hoje, em todas as pesquisas. A gente, quando dá aula de sociologia, tem que falar de Durkheim, tem que citar as categorias de Durkheim. E ele, em muitas análises sobre religião, ele comete esse equívoco. Ele parte da visão que a religião europeia é a religião cristã ocidental europeia. Então, nós espíritas precisamos saber dessas coisas para quê? Para entender. Primeiro, não tem nada de racismo em Kardec. Não tem. Mas existe evolução dos espíritos. Mas não está atrelada à cor da pele. Lá no item 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Sem dúvida. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, em todos os tempos, em todos os povos, você vai ter espíritos de diferentes categorias. Um espírito, quando aprende uma coisa, mas aprende mesmo, ele se torna mestre naquilo. Mas não quer dizer que ele seja mestre de tudo. Então, muitas vezes, a gente reencarna em países diferentes, de culturas diferentes, para aprender a lidar com questões diferentes de aprendizado. Nem todos nós, brasileiros, temos coisas boas, coisas interessantes.
Uma delas é a doutrina espírita, como nós conseguimos trabalhar e difundir isso. Mas muitas outras coisas. Mas temos coisas que não são boas. Coisas que precisamos melhorar. A mesma coisa tem mexicanos, argentinos, chilenos, indianos, japoneses, chineses, nigerianos. Uma vez eu estava assistindo uma Copa do Mundo, e o Brasil, 1990, 94, 98, 94 eu acho, não sei. O Brasil ia jogar contra Camarões. E aí o jogador Cameron, né, falou lá: não tem jeito de nós perdermos para latinos. Para latinos nós não vamos perder. Nós vamos acabar com o Brasil. Aí eu fiquei pensando, engraçado, né? Um africano de Camarão nos rotulando de latinos. Para quê? Aquela visão estadunidense, né, de nos ver como cucaracha. Racismo, discriminação. Não é uma coisa europeia. Não, sobre isso eu já vi africanos falarem também, para você ver, pessoas de países africanos falarem assim: lá tem negros, mas foram escravos, foram nossos escravos que foram para lá. Nossos escravos. Racismo é racismo, gente. A pessoa procura foi para lá, era o que tinha de pior aqui. Exatamente. Nós vendemos vocês. Não estou dizendo, vejam bem, vamos tomar cuidado aí. Eu vi uma pessoa falar isso. Uma pessoa. Eu só estou dizendo é que, como os malê também queriam escravizar todo mundo, não tem santo nessa história. Isso é coisa do ser humano. O ser humano precisa ser educado. E nós brasileiros, que vivemos na América, de uma ponta a outra, nós somos povos novos, que tivemos a miscigenação como ainda recente. África, Ásia, Europa, eles estão como uma só etnia, um só povo, há muitos séculos. Japoneses sem contato cultural em grande massa há mais de 500, 700, 800 anos. A gente não tem ideia, o Brasil nem existia. Então esses povos, eles têm uma tendência a olhar para o outro com um olhar por cima. Isso é antigo no ser humano. Não é só do europeu, não. Vamos fazer agora uma justiça sobre a tolice humana. O ser humano, ele tende a isso. Nós, espíritas, podemos levar ao mundo várias questões que a doutrina espírita nos traz, que nos auxilia a acabar com a xenofobia, com o racismo, com a intolerância. Vamos ver então o que Kardec nos traz sobre isso. Só para aproveitar que você estava falando, eu vi uma pesquisa, um vídeo do Instituto, não sei mais o nome, uma pesquisa americana, e aí eles reuniram numa sala várias pessoas de nacionalidades diferentes, também não vi que eu tinha visto. E aí, sei lá, tinha francês, tinha americano, tinha pessoas de alguns países lá, tinha tudo. E aí eles iam entrevistando. Aí tem um americano, você é americano, legítimo, você se considera americano legítimo? Cara, com certeza. Meu pai é americano, até onde eu sei, todo mundo é americano, não tem jeito de eu ser, por exemplo, um latino. Não tenho sangue de latino, sou americano. E todo mundo com muito orgulho de ser no país que pertencia e até eles pegaram países que tem diarista e perguntavam diretamente, se você for de tal país, irmão, sem chance. E aí, então, tem gente que a gente pega um pouquinho do seu sangue para fazer um mapa, aí mapear para ver qual é a história do seu sangue. E aí, você pode ver, mas com certeza que vai dar 100%, sei lá o quê, dependendo de onde a pessoa é.
Mapa genético. genético da pessoa. A pessoa fica... Ele não tinha quase nada de onde ele achava que ele era, onde ele tinha nascido, e aí era tudo muito misturado. Ele via os vários ancestrais dele. Eu vi esse vídeo. Muito bom. Porque cai por terra, a genética detonou essa visão que ainda está arraigada no ser humano. E nesses povos antigos, isso é mais arraigado ainda. Kardec diz assim para a gente: porque o Espiritismo, restituindo ao Espírito seu verdadeiro papel na criação, quer dizer, não o corpo físico, mas o Espírito, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções, quer dizer, todas as diferenças estabelecidas entre os homens, segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas, essas separações hierárquicas, e os estúpidos preconceitos de cor. Isso não é Espírito falando, não, é Kardec falando. O Espiritismo, alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, estabelece entre os homens uma fraternidade. Quer dizer, fraternidade significa, frater quer dizer irmão. Quando Kardec fala em fraternidade, ele está falando da noção de irmandade entre todos os seres. Porque a gente, vocês sabem, né? Aquela coisa que a gente diz assim, não, ele pode ser meu irmão. É seu irmão? Pode ser meu irmão. Não sei por onde meu pai andou. Não tem essa expressão? Porque nós temos tudo a mesma mãe. Mas na verdade, nosso pai, ele é assim mesmo. Ele é um só. O nosso pai, ele não andou, não. Ele é pai de todos. Então, se todos são filhos do mesmo pai, nós somos o quê? Irmãos. Só que é difícil a gente enxergar isso. Para que a gente quebre essa couraça dessa visão materialista, precisa de ensinos espirituais. Kardec vai nos falar uma fraternidade mais racional do que aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria, porque esses laços são perecíveis, ao passo que os do Espírito são eternos. Esses laços, uma vez bem compreendidos, influirão pela força das coisas sobre as relações sociais. Kardec está nos dizendo que o conhecimento da reencarnação, de que nós somos imortais e filhos de um só Deus, ao longo dos séculos, quebrará os preconceitos, as intolerâncias, as xenofobias. É isso que Kardec está nos dizendo. E mais tarde sobre a legislação social, que tomará por base as leis imutáveis do amor e da caridade. Então a gente percebe o quê? Kardec, ele é, antes de tudo, um inovador, um revolucionário do espírito humano. Tem muito... Kardec nunca vai, não vou dizer nunca, mas Kardec não está ultrapassado, porque nós ainda não atingimos isso daí. E o que ele está dizendo é uma realidade. A doutrina espírita, ela não tem interesse em criar adeptos. Nós não temos interesse em encher Maracanã. Nós temos interesse em educar as almas, em falar desses valores, em defender os valores humanos, libertários e cristãos. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e castas, pois o mesmo espírito pode nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo. Olha só o que Kardec escreve. Homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais
e, por conseguinte, o da liberdade. Kardec está falando numa época em que mulher sequer podia ser dona de si mesma. Não sei se vocês sabem disso. Se mulher tinha alma, negro não tinha alma mesmo. Agora, mulher ainda tinha dúvida, já que o homem sai dela, mulher branca. Não, mulher negra estava no estamento abaixo do... Então vocês vejam que falar isso, esse é o homem. Ele está falando dos direitos da mulher, dos direitos do trabalhador e dos direitos da escravidão, porque a doutrina espírita, desde o seu início, deixou claro que o ser humano não poderia escravizar outro ser humano, que não há diferença, todos são filhos de Deus e espíritos imortais. Então, gente, nosso tempo acabou. Mas ainda hoje Oi? O que nós queríamos mostrar era isso. A gente percebe o seguinte: as pessoas que criticam Kardec, chamando ele de racista, estão vendo com uma visão maldosa, uma visão preconceituosa, uma visão que eu chamo assim, interessada. Há um interesse em denegrir a imagem de Kardec para que a doutrina espírita seja colocada como algo menos, ridicularizada, demonizada. E aí tem uma questão muito importante. Nós, espíritas, temos que realmente estudar a doutrina, conhecer a doutrina para poder se posicionar adequadamente. Porque senão, alguém falar, a gente está falando mesmo. Exatamente. A gente nunca leu sobre o assunto. Assim, não, tudo bem, mas aqueles textos são racistas, são. Por isso que a gente fez questão de trazer, entendeu? Quer dizer, não tem um estudo nem para poder entender, porque realmente é difícil, você viu? O quanto você teve que abordar, muitos é difícil nessa questão histórica. Se você não entender que naquela época todo mundo pensava assim, a pessoa diz assim, ele era. Não, veja bem, todo mundo era, e se você estava lá reencarnado, você era também. Porque essa visão... Mas tudo que diz sobre a humanidade, atual ou passado, você tem que entender o contexto. O contexto. Você não pode fazer análise do assim, pegar uma informação, a não ser, claro, tudo tem um contexto. Se a pessoa não fizer uma pesquisa, se ela tiver interessada em atacar, não interessa, isso não interessa. Ela quer falar mal, ela quer detratar, ela quer espizinhar, ela não está querendo entender melhor a situação ou aquele aspecto. Ela já considera como inimiga. Se ela considerar como inimigo, não adianta. O martelo, para ele, todo mundo é prego. Não interessa o que você falar, ele quer dar martelada. Então a gente que até porque esse tema, ele, como eu falei, a gente procura nas revistas espíritas, até acho a iniciativa desse autor aqui uma iniciativa muito louvável, dele, da editora, né? Acho que ele tentou justificar algumas coisas. Eu não segui o mesmo viés que ele, tá? Tem coisas que a gente tem que deixar bem claro que realmente era a visão da época e que Kardec tinha essa visão, mas ele não era racista. Por quê? Por causa de tudo isso que a gente estudou hoje. Toda essa visão de Kardec, não presa à discriminação, contra a escravidão e a favor de que todos os seres humanos tenham direitos, tudo isso nos mostra que só usa esse termo quem realmente está de má fé e quer. E nós, dentro do possível, sempre que nós pudermos, nós devemos sim levantar essas questões para explicar melhor, principalmente nas mocidades, que às vezes quem é que mais acessa a internet, né? O menino da outra religião, muitas vezes ele faz questão de aqui, ó, né?
Então, gente, era isso. Vocês têm alguma questão? Eu tenho Pode. uma questão. Eu queria fazer um pedido. Assim, a pesquisa que você fez foi muito boa, né? Tem como você reproduzir ela numa apostila? Porque esse material... Eu vou publicar ela. Eu vou publicar ela no YouTube. Olha, eu tinha outro pedido, né? Que eu estou gravando. Tá aqui, ó. Eu vou publicar lá no YouTube. É melhor, porque reproduzir em apostila, posso fazer isso também. Eu acho que vale a pena. Vale a pena também. Só não tem tempo, mas... Já fala no YouTube que a gente cita. Eu tenho não sei quantos textos. Ele me pediu uma vez, eu fiz aqui o estudo do Pequeno Príncipe. Estou devendo até hoje. Eu não esqueci, tá vendo? Mas, gente, mais alguma coisa? E hoje eu tenho reunião de comédia, hoje, daqui a pouco. Não, só uma sugestão para, por exemplo, matador, você botou ali botou os egípcios, a gente também pode lembrar de Jesus, né? Porque os europeus, quando vão falar de Jesus, mostram no louro, de olhos azuis, aí estão querendo puxar a sardinha do lado deles, porque eles acham top, né? O máximo. Jesus é um problema seríssimo, é tão polêmico que eu não quis nem citar. É outro estudo. Mas Jesus, assim, pela que a ciência já investigou, não tinha como, onde ele nasceu, a sociedade... Porque... Essa classificação dos primitivos, né? Eram os hebreus. Teria que entender como é que eram os hebreus. Os hebreus, eu não sei como é que era. Eles eram brancos, sim, os hebreus, mas não eram... Eles eram semitas, né? Mas não eram... Eu acho que poderia ter olho azul, sim. Pela cor... Pode. Eu já vi falar que... Não, né? Já vi isso. É que é difícil isso, é difícil. É difícil. O local, o calor, o sol... Não, acho que... Uma vez tinha uma menina trabalhando lá na Telerge, e ela era loura, de olhos azuis, e ela era servente. E eu tô vendo, né? Ela devia ter uns 20 anos, e eu tô vendo os pessoal da Telerge, tudo em... Aí quando ela começou a falar, com outras intenções, uma loura de olhos azuis, servente, ela começou a falar com aquele sotaque paraibano. Aí eu me ué, você é nordestina? Eu sou da Paraíba. Como assim? Paraibano? Não é não. A surpresa, ninguém imaginava uma paraibana loura de olhos azuis. Então às vezes... E ela disse, meu pai também é assim. Aí contou lá a história do porquê que elas vieram, e eram do interior. Então, às vezes, essas coisas assim tem que ser... Eu não posso falar nada sobre os hebreus sem pesquisar antes, que são temas polêmicos. Mas eu já vi também uma pesquisa que fizeram com como seria o rosto de Jesus. Eu vi. Uma vez, há muito tempo atrás, no Fantástico, né? Eles levantaram a linha genealógica da família de Jesus, que foi chegada no Santo Criado, realmente, assim, com traços mais árabes. Mas mesmo assim, quando você fala de história... É muito complicado. História não tem última palavra, história é complicado. E aí cada um puxa a sardinha para uma... Enfim, vamos ficar aqui no que a gente quer mais. Mas Jesus é polêmico mesmo. É polêmico. Mas não importa muito, né? Porque acho que até se a gente desencarnar e Jesus aparecer, a gente vai ver Jesus como a gente... A gente vai visualizar ele como você vê no seu coração. Então, olha, para não se subir a carregada, pode deixar um negócio que tem um piso para lá. com certeza. Então, a palavra está contigo agora, Mara. Eu sou policial por causa do horário, tem gente, né, que precisa sair. Depois alguém quiser dizer como é que é. Você ainda vai para a reunião também? Vou para... Não só para a reunião, como eu tenho que abrir o centro. Vai ser lá no Arauto. Vai ser no Arauto. Muitíssimo
muitíssimo obrigada. Não, eu que agradeço. Eu não ter aceito que eu fazia um tema muito polêmico, né? Então, eu sabia tanto que eu nem abri, assim, porque muito nas reuniões públicas, às vezes tem pessoas chegando pela primeira vez, é complicado, mas nos grupos que a gente sabe que tem espíritas que estudam, né? Então, quero agradecer muitíssimo você ter aceitado o convite. Espero que você E vou te dizer, é um tema que eu nunca tinha parado para sentar e começar a ler e pensar sobre. Eu já tinha visto na internet essas coisas, mas nunca tinha assim estudado para fazer mesmo, nunca tinha feito não. Eu fui obrigada a parar, que eu estava num curso e o professor falou, porque vocês sabem, a doutrina espírita é racista. E aí quando eu fui à parte, eu nem, porque assim para não criar confusão, quando eu fui à parte, ele falou os textos de Kardec, que era racista, que eu não tinha falado, eu nunca tinha parado para pensar nisso, me pegou de surpresa. Então eu acho que é isso mesmo a proposta, que é o produto de estudo, né? A gente está sempre estudando e não tem medo, fica até para buscar a verdade, não tem medo de pesquisar, de estudar, por isso que a gente trouxe o Anderson, né, que teve essa coragem de vocês, né, esse trabalho para a gente. Muito obrigada, ao Anderson, e agradecer as visitas que eles dão para a gente, volte sempre, esteja preparando a nossa casa está aberta a todos vocês, tá? Vocês também que vieram acompanhando o